Tem um grande anúncio a fazer. Speech One, o nosso principal produto aqui na Speech, vai abrir uma janela de oportunidade. Antes de mais nada, tem um link na descrição para você entrar na lista de espera. Mas brevemente, o Speech One é o produto que reúne a expertise de todos os analistas da Speech para montar uma carteira extremamente diversificada, com todo o suporte que você precisa para implementar fóruns privados para tirar dúvidas, cursos completos sobre cada uma das classes de ativos, comunidades exclusivas em que apenas os participantes do Speech One participam. Então não perde tempo, clica no link da descrição que a gente se encontra já já. Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu sei que todo mundo gosta, que é viajar. Eu vou trazer algumas dicas sobre como você poderia se preparar para viajar para os Estados Unidos, para a Europa ou qualquer país que utilize uma moeda diferente do nosso real brasileiro. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa o seu like e já manda esse vídeo para aquele seu amigo que está sonhando com a próxima viagem. Vamos nessa! Primeiro ponto, logo de cara, para a gente ajustar as expectativas, pessoal. Não existe esse negócio da gente ficar especulando o valor futuro do dólar, do euro, da libra, porque a variável câmbio é muito complexa. Eu que sou um profissional de análise de fundos de investimento, passo boa parte do meu dia a dia conversando com profissionais de mercado das grandes gestoras e falo com especialistas de câmbio e percebo deles ali essa dificuldade de tentar fazer alguma previsão. Então, se até mesmo os especialistas na moeda odeiam esse tipo de pergunta, né? Para onde o dólar vai? Você não deveria estar colocando ali um grande peso nesse acerte futuro do preço do dólar, que a gente vai errar consistentemente. Quando a gente fala de um planejamento em outra moeda, e aqui eu falo do uso do dólar para qualquer motivo, tá? Não importa se você quer realmente pagar os custos de uma viagem para lazer, se você quer poupar porque você quer fazer um MBA no futuro e vai precisar gastar em dólares. Quando a gente fala de desembolso em outra moeda, a gente está querendo nos proteger do maior risco dessa equação, que é o risco do real brasileiro, que é a moeda do país emergente, é o elo frágil dessa equação. A gente quer nos preservar e nos precaver do risco de lá na véspera do seu reembolso, a cotação do dólar está muito alta. Então, vou pegar um exemplo aqui, só para a gente começar a colocar todo mundo na mesma página. A gente está aqui em janeiro, eu vou ter um desembolso lá em dezembro para minha viagem, para eu pagar a matrícula do meu MBA, que seja. Você não sabe qual que vai ser o caminho do dólar no meio do caminho. O que você quer é que quando chegar essa data do desembolso, você quer se precaver do risco do dólar estar muito alto. Obviamente, você pode cair no cenário favorável e dar sorte do dólar estar muito baixo, mas esse cenário faz com que a sua viagem seja cancelada. Esse cenário faz com que você viaje de maneira mais confortável. Então, como que a gente minimiza a chance de cair nesse cenário? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E uma tática que eu gosto muito é a tática de fazer o preço médio, de você dividir em várias remessas o dinheiro que você já tem guardado para essa viagem. Se você ainda não acumulou o dinheiro para a viagem ou para o seu desembolso, ainda está no processo de levantar o recurso, você naturalmente já vai cair nessa tática do preço médio. Porque como você está acumulando, chegou janeiro, você tem um tantinho do dinheiro que você está separando para sua viagem, você já mandaria uma remessa de dólar, de euro, que seja, naquele mês. No mês seguinte, a mesma coisa. E aí você acabaria construindo um preço médio mais favorável. Eu gosto de trabalhar com exemplos, então vamos lá. Primeiro exemplo, eu, Felipe Arraes, quero viajar lá para os Estados Unidos e eu orcei aqui que com $2.000 eu faço uma viagem legal. Vamos supor que no momento que eu começo a planejar essa viagem, o dólar esteja 5 para 1, ou seja, se eu preciso de $2.000 para fazer essa viagem, na verdade eu estou precisando neste momento de R$10.000. Então vamos colocar aqui, R$10.000. Esse eixo aqui vou colocar em reais. Então nesse cenário, eu já tenho R$10.000 comigo. Se eu converter esse valor para dólares, eu teria $2.000, que é o suficiente para eu viajar. Agora eu preciso fazer uma reflexão. Poxa, $2.000 tá um valor bacana para mim? Tá, eu consigo, é um valor justo. Então o que eu quero fazer? Se eu já concordei com as condições iniciais aqui, que é pagar R$10.000 nessa viagem, eu deveria, já que eu já tenho esse dinheiro, dolarizar tudo, desde agora. Então em janeiro
janeiro, eu já faço uma remessa cambial, já tenho aqui meus 2.000 dólares garantidos. Porque daqui até o momento da minha viagem, essa cotação vai variar. E eu quero evitar que ela esteja mais alta. Então, se eu já tinha concordado com a cotação inicial, com o dólar 5 para 1, que era pagar 10 mil reais, que equivaleriam a 2.000 dólares naquela época, eu quero me precaver de cair na situação de pagar um dólar que esteja acima desse patamar que eu já concordei. Perfeito? De chegar ali na véspera da viagem e o dólar tá 6 para 1 e você ainda não dolarizou nada. Aí a sua viagem não ia sair mais os 10 mil reais que você planejou inicialmente. Sairia 12 mil reais, porque a cotação agora tá mais elevada. Agora, você também não pode se chatear se você aqui tinha concordado com as condições iniciais, dolarizado esse dinheiro, e aí lá na véspera da sua viagem, o câmbio tivesse feito um caminho onde ele estivesse mais barato ali na véspera. Aí, poxa, Raiz, olha lá, eu dolarizei tudo no começo, para comprar aqueles 2.000 dólares eu gastei 10 mil, sendo que na véspera da viagem o dólar tava 4 para 1, poderia ter pagado 8 mil reais nessa viagem, não os 10 mil. Não vamos nos chatear com esse cenário. Novamente, lembre-se sempre que a gente é incapaz de prever o valor futuro da cotação. Então, leve isso aqui quase como um caminho aleatório da moeda, né? A gente não quer contar com a sorte. A gente quer nos precaver do cenário negativo aqui, de ter que pagar 12 mil reais numa viagem que eu poderia ter pago 10. Ah, mas se eu pudesse ter pago 8 seria melhor? Seria melhor, mas você não tem como prever. Perfeito? É importante a gente equiparar todas essas expectativas, porque enquanto você ficar achando que você consegue acertar o valor do dólar lá na frente, você vai acabar se frustrando com o resultado na véspera da viagem. Tá bom, Arraiz, entendi. No caso em que eu já tenha o dinheiro, eu quero me precaver do câmbio piorar. Tá bom, e se eu não tenho o dinheiro ainda? Se eu não quero acumular para aquela viagem daqui a um ano, por exemplo? Aí você vai ter que fazer remessas periódicas. O que seria isso? Ah, em janeiro a cotação, agora vamos mudar, em vez de ser um gráfico de dinheiro, é um gráfico de cotação de dólar contra o real. Então aí lá em janeiro, o dólar tá 5 para 1. Ah, mas aí em fevereiro tá um pouco para baixo, em março voltou, e depois em abril subiu um pouquinho, e você vai ter um caminho aleatório aqui do câmbio flutuando no meio do caminho até o momento da sua viagem. Se você compra um pouquinho a cada mês, você dá menos peso a um cenário específico. E você acaba tendo ali, de repente, um preço médio que não vai ser nem a melhor cotação, mas com certeza não vai ser a pior cotação. Imagina que eventualmente você acordou ali em julho, falou, ai meu Deus, minha viagem agora só falta 6 meses, eu vou dolarizar, e aí bem em julho você tá nesse ponto mais caro de cotação. Lembra sempre, a gente quer tirar o pior cenário da mesa, pra gente não correr um risco de perder a viagem. Então, se você faz várias remessas ao longo do ano, a gente acaba ficando com uma cotação intermediária que tende a ser melhor do que o pior cenário que a gente flutuou ao longo do ano. E se você está acumulando ainda para a tua viagem, todo mês que entra, vamos pensar no caso da maioria das pessoas, dos assalariados, né, que tem um salário que cai todo mês. Separa ali todo mês e vai fazendo uma remessinha para já ir dolarizando esse dinheiro. Ah, mas eu sou autônomo, Arraiz, eu recebo ali meio aleatório. Tudo bem, você ainda vai ter periodicidade. No mês melhor, onde você tiver condição de poupar, você faz uma remessa. Daqui a 2 meses, teve condição de novo, faz mais uma remessa, sem ficar esperando demais o que vai acontecer com a moeda. Eu mesmo testei isso na prática, né? Ano passado eu fui para a Europa, né? Passei por 3 países que utilizam 3 moedas diferentes, né? Usei euro, usei coroa tcheca, usei a libra, fiz essas remessas espaçadas ao longo do ano e eu consegui uma cotação que foi bem abaixo das máximas praticadas no meio do período. Então deu certo. Eu poderia, obviamente, ter dado sorte e comprado a maior parte da moeda estrangeira na melhor cotação ali nos meses de planejamento? Poderia, mas novamente, pessoal, jamais adivinharás o caminho do câmbio. Quase que um 11º mandamento aqui pra gente carregar. E agora vamos falar um pouquinho sobre como mandar, porque eu tô falando aqui, enviar uma remessa. O que é isso, Arraiz? Eu tô pensando aqui que eu vou na casa de câmbio, vou comprar a cédula lá como eu sempre imaginei que seria. Não. Por quê? Porque a casa de câmbio costuma ter um custo mais elevado do que uma remessa digital. Fora que os países lá no exterior estão avançando para um cenário onde vários estabelecimentos já nem aceitam mais a cédula física. Eu, por exemplo, nessa viagem que eu fiz, na República Tcheca até que não, mas nos países que utilizavam euro e na Inglaterra com a libra, vários estabelecimentos nem utilizavam mais o sistema de moeda física. Eu tinha que ter algum cartão para passar. Então tô entendendo, Arraiz. A gente não vai comprar cédula física na casa de câmbio, que eu vou usar o meu cartão de crédito. Não. Vamos falar sobre custo para vocês entenderem as diferenças. Quando eu vou numa casa de câmbio, ou quando eu faço qualquer tipo de conversão de moeda, eu preciso pagar 2 custos. O
o custo do imposto, que é o IOF, e o custo da taxa de serviço, que é o quanto que o intermediário vai levar. O IOF é travado padronizado, que é o quanto a gente paga para o governo. Se eu vou fazer uma remessa para que eu mesmo utilize no exterior, o custo disso aqui vai ser 1,1%. E a Raiz, a gente está no meio de uma discussão de reforma tributária. Pode ser que esse valor mude, pode ser que mude. No Brasil, né, como dizem por aí, até o passado é incerto. Mas, nas condições atuais em que eu gravo esse vídeo, 1,1% é o IOF que a gente paga para o governo em cada transação. E a taxa é o quanto aquele intermediário vai ganhar. Se eu vou numa casa de câmbio, essa taxa costuma ser muito mais elevada do que uma taxa digital. E o cartão de crédito? Tá aqui a malandragem. Até escrever aqui. Esse é o cartão tradicional que você tem ali do seu banco, do Itaú, do Bradesco, que seja. Quando eu faço uma compra lá fora, vou viajar, pego o meu cartão brasileiro, espeto na maquininha lá de um café em Paris para comprar o meu croissant, o que ele vai me cobrar? Primeiro, você vai pagar a taxa do próprio banco, da conversão dessa moeda, mas o mais caro é o IOF através do uso do cartão, que é 6,38%, se não me falha a memória, tá? Pode ser que tenha errado algum valor atrás da vírgula aqui, mas é essa ordem de grandeza aqui. É um imposto muito maior do que o imposto que a gente paga quando a gente faz uma remessa digital. Quando eu, por exemplo, então, abro uma conta digital, e aqui, pessoal, a gente tem hoje no Brasil várias empresas que oferecem esse tipo de serviço. Tem a Avenue, que tem um cartão viagem, o Banco Inter tem um cartão viagem, o Banco C6 tem um cartão viagem, Nomad, Wise, a gente tem vários provedores, tá? Cada um vai cobrar a sua taxinha de uma maneira diferente, mas o IOF para viagem vai ser sempre 1,1. Então a gente pode procurar o serviço que seja mais barato, perfeito? Para a gente se cadastrar e fazer uma viagem tranquila, tá? Eu vou deixar uma dica de um serviço que eu gosto muito. Pode ser que tenha um pouquinho mais barato, outro um pouquinho mais caro, mas em termos de custo-benefício, pelo leque de opções de moedas que a plataforma me oferece e o custo que ela cobra, eu acho que hoje é uma das melhores opções. Hoje, lembrando que eu, por ser da Speech, sou um profissional independente, tô falando aqui, eu não recebo nada de nenhuma dessas plataformas, tá? É simplesmente o que eu utilizei, o que eu pesquisei e que eu encontrei algum conforto para utilizar e eventualmente recomendar para vocês que estão assistindo aqui o vídeo. É a plataforma da Wise. Por quê? Tem uma taxa de remessa que é um pouquinho mais cara do que do Banco Inter, mas tem uma vantagem, que é uma carteira multimoedas. Na Wise você consegue fazer uma reserva na moeda que você de fato vai utilizar. Porque, por exemplo, eu posso usar o Banco Inter, que tem uma taxa de remessa que é das mais baixas do mercado. Só que o Banco Inter me oferece um serviço em dólar. E esse cartão em dólar que o Inter me dá, me permite utilizar ele em países de moedas diferentes. Então eu posso usar esse cartão do Inter em dólar e passar lá nesse cafezinho de Paris. Só que o que vai acontecer? Na hora que eu espetar lá o cartão na maquininha, ele vai fazer uma nova conversão. Ele vai converter do dólar para o euro. Não é tão ruim, porque a gente já saiu do risco Brasil, que é a nossa moeda problemática. Mas existe oscilação entre o dólar e o euro. Então você pode fazer um baita planejamento de meses, né, para garantir que a sua viagem vai acontecer. E aí acontece algum efeito ali em que o dólar se fortalece muito frente ao euro, ou se enfraquece muito frente ao euro e afeta um pouquinho o teu planejamento, que seria em euro. Então eu particularmente prefiro já me planejar na moeda que eu vou mesmo utilizar. E a Wise oferece essa conta multimoedas. Nessa viagem que eu contei para vocês, eu utilizei a Wise, gostei bastante do serviço, fiz a minha reservinha em euro, em coroa tcheca e em libra esterlina. E funcionou perfeitamente bem. Raiz, não, mas eu tô fazendo um planejamento para uma viagem onde eu vou para os Estados Unidos. Eu vou usar o dólar mesmo. Então, perfeito. Se você vai usar o dólar mesmo, o Banco Inter passa a ser uma excelente opção, porque ele já te dá esse cartão em dólar, uma taxa de remessa que é uma das mais baixas do mercado. Mais baixa que Avenue, mais baixa que Nomad, por exemplo, mais baixa que C6 também. Raiz, mas tô entendendo então que eu vou ficar totalmente digital, vou ficar dependente daquele cartão funcionar, e se não for aceito? Olha, na minha experiência, funcionou em todo lugar, mas eu sei que você muitas vezes pode se sentir melhor se você tiver um pouquinho de dinheiro físico contigo. Então vou te dar uma dica operacional aqui, tá? Você pode pegar esses cartões e sacar uma quantidade logo que você desembarcar. No aeroporto mesmo, se você tiver afim. Eu fiz isso também, funcionou super bem. Cheguei lá, eu desembarquei na Holanda, que foi minha primeira parada, queria ter um pouquinho de euro ali no bolso por uma eventualidade, e aí no próprio aeroporto eu fui lá, saquei uma quantidade pequena de euro só para ter na carteira, mas o grosso da viagem eu usei no cartão digital, que funcionou muito bem. Agora, pra gente finalizar o vídeo, uma pergunta que você pode ter feito aí do outro lado. Raiz, você só falou aqui de remessas periódicas, da gente construir um preço médio,
da gente tentar sempre evitar o pior cenário, que a moeda tá muito cara no momento que eu precisar comprar, mas você não falou eventualmente de como eu posso investir para que esse valor dolarizado, esse valor em euros se aprecie ainda mais e eu viaje com ainda mais conforto. Vamos falar sobre isso. Primeiro ajuste de expectativa que eu gostaria que você tivesse é que a gente não vai encontrar com tanta facilidade algo como o que a gente tem aqui no Brasil, que é o Tesouro Selic, sabe? Uma reservinha sem risco, que a gente coloca o dinheiro e ele vai crescendo todo dia, que aí eventualmente eu tenho uma poupança em outra moeda. Algumas instituições começaram a trazer algumas iniciativas dessas, né? A Avenue, a XP trouxe alguma coisinha, que são aqueles Money Market Funds. Vou até escrever aqui, porque às vezes a pronúncia não sai tão boa, e é bom que você entenda do que eu tô falando, né? Money Market Fund. Ele é um fundo que vai trazer uma rentabilidade para o seu dinheiro, sem risco, vai investir normalmente em títulos do Tesouro norte-americano e vai remunerar o seu dinheiro com uma experiência parecida com o que você teria ali num fundo DI de taxa zero, num Tesouro Selic, perfeito? O problema é que ele não está disponível em várias plataformas, então a gente tem que fazer conta. Por exemplo, a Avenue, eu contei para vocês, que oferece agora um Money Market Fund para o seu dinheiro render um pouquinho. Primeiro, a gente não vai esperar uma rentabilidade igual da Selic, né? Que hoje está em mais de 2 dígitos. Os juros nos Estados Unidos estão mais altos, mas ainda assim muito mais baixos do que os juros no Brasil. Então vamos pegar aqui grosso modo e supor que esse fundo renda algo como 3% ao ano. Não é uma baita rentabilidade. Não vai ser isso aquela bala de prata que vai fazer você viajar para Dubai ou para Praia Grande, por exemplo. Não vai ser esse o grande modificador da tua trajetória. Mas, obviamente, se der para render um pouquinho, bacana. Agora leve em conta que para fazer o seu dinheiro chegar aqui nesse fundo pela Avenue, você vai ter que pagar os custos de remessa da Avenue. Então toma cuidado para não querer ganhar uma rentabilidade por aqui e perder muito dinheiro na taxa por ali. Faça essa conta em casa, encontre esse equilíbrio. Na Avenue hoje, as taxas de remessa, elas estão ali a partir de uns 2% para cada remessa que você faz. Então, no Banco Inter, a gente já consegue vir de um patamar mais baixo, 1,5% em média. Então, você vai pagar 0,5% a mais para mandar o seu dinheiro para a Avenue para que ele renda um pouquinho até a sua viagem. Faça a conta. Com base em quanto tempo você tem até essa viagem, compute ali, coloque na ponta do lápis o quanto você vai deixar na mesa para o seu dinheiro cair naquele fundo. Tem que fazer essa conta. Muitas vezes as pessoas querem buscar muito qualquer rentabilidade em dólar para fazer esse dinheirinho crescer um pouco mais e nem se atentam que estão pagando um monte de custo no caminho para fazer o dinheiro começar a render. Então, se você tem uma viagem para um prazo ali, sei lá, até 12 meses, talvez nem seja um grande problema você não investir em nada, você só ir comprando a moeda mesmo. Vamos lembrar, o principal risco que você está tentando evitar nesse comecinho é manter o dinheiro no real brasileiro, que é a moeda fraca dessa equação, e o dólar se apreciar muito. Então só de tirar o risco do real e ir para o dólar, você já está meio caminho andado. Então pra gente amarrar todos os conceitos aqui que a gente falou no vídeo de hoje, pessoal, primeiro, né, não vamos adivinhar o caminho futuro do câmbio, seja o dólar, o euro, o iene japonês, a libra, não importa. É uma variável muito difícil de se prever. Segundo ponto, remessas periódicas, né, você constrói um preço médio interessante e evita com que você pague o pior preço entre os meses de planejamento até a sua viagem. Terceiro ponto, dê preferência a remessas digitais que são mais baratas, escolha uma provedora de serviço que tem uma taxa bacana, que tem um leque de serviços que te agrade. Eu trouxe a dica da Avenue, mas você pode gostar de outra e assim por diante. Aliás, deixe seu comentário falando se você utiliza alguma dessas plataformas e se gosta, por que gosta, que a gente se ajuda aqui de uma maneira comunitária. O outro ponto é sobre a rentabilidade. Não tem uma grande rentabilidade de 2 dígitos para a gente deixar nosso dinheiro em dólar seguro, sem risco, para viajar com mais conforto. Então, a depender do cenário, do tempo que você tem para sua viagem, pode ser que buscar uma rentabilidade ali garantida de 2, 3% ao ano nem seja um grande diferencial, dado o custo que você vai ter que pagar mais nas taxas ou no seu esforço operacional mesmo para ficar investindo e sacando dinheiro para a hora da viagem. E uma última dica aqui é que se seu plano de desembolso, né, se você quer fazer uma viagem ou pagar um MBA num período muito à frente, sei lá, daqui a 5 anos, aí talvez a resposta para você acelerar um pouco essa acumulação seja montar uma carteira internacional completa, com ações, com renda fixa global, com imobiliário, para que você ganhe poder aquisitivo numa moeda mais forte ao longo desses 5 anos, e aí você tem um patrimônio mais legal para usar uma parte dele para fazer essa viagem, mas para prazos muito longos, porque se a gente entra em ações, entra em imobiliário, são ativos de renda variável e a gente precisa ter tempo, né,
né? Eu gosto de entrar nesse tipo de ativo se eu tenho pelo menos 5 anos à frente, porque um ciclo econômico é longo, o mercado passa por momentos de quedas e baixas, então se eu coloco 5 anos para uma carteira global diversificada, eu aumento muito as chances de eu sair com retornos positivos. Então é isso, pessoal. Trouxe um tema hoje um pouco mais lúdico, não é 100% ali nos investimentos, mas tem muito a ver, mas é um tema que eu sei que vocês se interessam muito. Se vocês gostaram e quiserem mais temas lúdicos como esse, eu vou precisar do esforcinho do comentário de vocês. Mandem aqui embaixo o que vocês gostariam que eu abordasse, ou alguma ótica sobre viagens internacionais que eu possa não ter coberto nesse vídeo, vocês que mandam, tá? E antes de eu me despedir, novamente queria convidar vocês a se inscrever no canal da Speech, marcar o teu amigo que quer viajar e me seguir também nas redes sociais. É @FelipeArraes, como está aparecendo aqui na tela. Um grande abraço e até mais, pessoal!